seus codevedores solidários. Poderá ainda o réu nomear a autoria, só que se ele o fizer, deverá fazê-lo antes de oferecer qualquer das modalidades de resposta. Poderá nomear a autoria, que é uma intervenção de terceiro que visa corrigir o vício da ilegitimidade passiva. O réu diz, eu sou o ilegítimo e o verdadeiro legitimado é fulano. É aquela intervenção de terceiro que a gente aprende que é uma intervenção dedo duro. O réu busca tirar o dele e apontar aquele que seria o verdadeiro legitimado. E pode ainda o réu exercer o direito de regresso contra aquele que tem dever de garantia com relação à demanda. E aí nós vamos caminhar para a litisdenunciação ou para a denunciação da lide. Basicamente, portanto, essas as atitudes que o réu pode adotar no prazo de sua resposta. Será que os nossos acadêmicos aqui remanescem com alguma dúvida sobre essa questão? E aí, pessoal? Tem uma dúvida aqui. Vamos lá. É possível apresentar todas as modalidades de resposta no mesmo processo e devem ser protocoladas no mesmo momento? Pergunta interessantíssima. Citado, o réu poderá oferecer resposta, não é isso? Pois bem, a pergunta é, poderá o réu no mesmo processo oferecer todas ao mesmo tempo? Sem dúvida. Por exemplo, pode o réu entender que o juízo é relativamente incompetente e deve alegar isso via exceção. Poderá o réu entender que deve se defender e ele fará via contestação. E pode o réu entender ainda que ele, réu, tem um direito a ser exercido em face do autor da demanda, caso em que o réu poderá oferecer a sua reconvenção. Veja você, nesse exemplo, nesse caso simples que eu acabei de explicitar, o réu vai ter manejado as 3 modalidades de defesa. Ele vai ter oferecido contestação, reconvenção e exceção. Eu sei que a sua pergunta tem uma segunda parte, mas eu vou ser até mais ousado. Poderia o réu, além delas, ter impugnado o valor da causa, como poderia ter demandado, por exemplo, declaração incidente. Se o réu assim proceder, pessoal, nós teríamos num só processo 5 atitudes do réu: contestação, reconvenção, exceção, impugnação ao valor da causa e a demanda de declaração incidente. Portanto, objetivamente, sim e não raro isso acontece. Segunda parte da pergunta, muito importante. Necessariamente, não é essa a sua pergunta? Deverão ser todas oferecidas simultaneamente? Vale dizer, protocoladas em conjunto? Não. Pode o réu excepcionar, por exemplo, no 5º dia do prazo. E olha como é importante o estudo. Ao oferecer a exceção no 5º dia do prazo, o que acontece com o processo? O processo se suspende. E ficará suspenso pelo exercício da exceção até que o juiz decida a exceção e as partes sejam intimadas. Uma vez julgada a exceção, serão as partes intimadas e voltará a fluir os 10 dias restantes do prazo, porque nós tivemos aí uma suspensão do processo. Detalhe interessante, se o réu pretender, entretanto, oferecer contestação e reconvenção, aí é preciso ter atenção. A reconvenção e a contestação devem ser protocoladas simultaneamente. Então vejam, a exceção não precisa de ser protocolada em conjunto com as demais modalidades de resposta, mas a contestação e a reconvenção, sim, elas precisam. Temos mais alguma pergunta? Professor, costuma-se dizer que não apresentada a contestação, ocorrerá a revelia. O que é isso quer dizer especificamente? Bom, bem objetivamente posta a questão, como nós vimos, a ausência de contestação gera a revelia, não é isso? Portanto, a partir do momento que o réu deixa de contestar uma demanda, ele será considerado revel e sofrerá os efeitos da revelia. Que efeitos são esses? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial e a desnecessidade de intimação do réu
para os atos posteriores. Notem, um último detalhe bastante importante. Nem sempre que ocorre a revelia, ocorrerá também os efeitos da revelia. Vocês precisam ter isso em mente. Nem sempre que acontece a revelia, acontecerá efeito da revelia. Os casos previstos no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 320, deixam isso claro. Olha o que diz o 320. A revelia não induz o efeito mencionado no artigo antecedente. 1. Se havendo pluralidade de réus, algum deles contestará a ação. 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato. Fica aqui, portanto, uma dica. Nos casos do 320, haverá revelia, mas o réu não experimentará o seu efeito material de presunção de veracidade. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso quarto encontro que trata da fase postulatória do processo. Especificamente no nosso encontro de hoje, nós tratamos da reconvenção, das exceções e de outras atitudes que o réu pode adotar no prazo da resposta. Lembro-lhes que todos vocês podem participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Caso queiram assistir a nossa aula, temos o endereço www.youtube.com/saberdireito-aula, tudo junto. Acessando esse endereço, vocês poderão, então, rever o conteúdo dessa aula, bem como de tantas outras aulas boas que nós temos aí no nosso programa. Espero, então, que o nosso conteúdo tenha sido bem explorado e eu já convido todos vocês para o nosso próximo encontro, em que nós vamos trabalhar especificamente com a contestação e as suas respectivas técnicas. Muito obrigado pela sua atenção.